Pessoal, até fantasma apareceu aqui hoje. Rapaz, olha só. Apareceu um fantasma, não sei da onde aí. Tá aqui, ó. Aqui. Fantasma, não quer sair daqui não. Sai fora aí, fantasma. Foi embora. Pessoal, é o seguinte. Boa tarde. Opa, deixa eu só organizar aqui o negócio que não ficou aparecendo. Pessoal, nós estamos aí estudando nossa querida América, não é isso? Continente americano, fizemos a nossa avaliaçãozinha, tudo certinho. E agora nós continuamos aí. Opa, deixa eu só passei da página aí. Só tirar essa. Sei lá o que é isso. Só colocar aqui, só deu um errinho. Agora sim. Pessoal, aí nós vamos para a segunda parte da apostila, que tá lá, América, aspectos econômicos, certo? Nós tivemos a prova, o pessoal mandou para nós aí aquela página 35 que valia 1 ponto. Estava olhando, meu telefone deu um pequeno problema, fiquei sem telefone o dia todo, na quinta-feira, ontem, hoje que nós gravamos essa aula, e por isso a hora que eu estava respondendo todos, mandando as notas, de repente eu desapareci do mapa, foi a hora que queimou a tela do telefone, levei lá, ainda bem que tá na garantia, resolveu. Certo, pessoal? Mas mandarei ainda hoje as notas de todos que eu não ainda mandei, que ficaram sem ver a nota da prova. Beleza? Então tá lá. América, aspectos econômicos, certo? Então, quando eu falo aspectos econômicos, eu falo da economia dos países. E os países, aí tem até dizendo no texto, fala assim, ó. Vimos que há diversas maneiras de regionalizar o continente americano, e uma delas é sobre o nível de desenvolvimento. Tem países desenvolvidos, Canadá e Estados Unidos, países subdesenvolvidos e industrializados, são aqueles pobres, né? Só que tem indústrias, tem um nível de desenvolvimento um pouquinho melhor que os outros. Brasil, México, Argentina. E os países subdesenvolvidos não industrializados, são aqueles países que vivem aí, tem que vender o petróleo que tiver, vender minério de ferro, vender soja, milho, para conseguir aí manter a sua economia, certo? Conseguir comprar produtos aí de outros países, certo? Então nós temos essa diversidade, que é até falar divisão internacional do trabalho, países que são industrializados, produzem produtos industrializados, países que vivem aí do setor primário. E nisso a gente consegue saber se o país é desenvolvido ou não através da sua população que trabalha, a população economicamente ativa, que é aquela que trabalha ou está procurando um emprego. Quando a maior parte da população ela trabalha no setor primário, então o país é um país subdesenvolvido, é um país pobre. Quando a maior parte da população trabalha no setor terciário e secundário, quer dizer que o país já tem um nível de desenvolvimento, uma agricultura moderna, né? Não que a nossa agricultura aqui do Brasil não seja, mas a maior parte da população vai trabalhar na prestação de serviços, comércio, entre outros, e na indústria, certo? E quando o país é pobre, as pessoas não têm emprego na cidade, vamos colocar aqui os países da África lá, ou até aqui da América temos vários exemplos. A maior parte da população, para sobreviver, vai ver o quê? Na zona rural, porque não tem emprego na cidade. Eu vou ficar na cidade passando fome, vou ficar na zona rural, eu planto ali alguma coisa, vou me virando, certo? Então, quando a maior parte da população está no setor primário, quer dizer que o país é subdesenvolvido. Lembrando, e tem até que se vocês quiserem grifar, o que é o setor primário? Agricultura, pecuária e extrativismo. Retirada de minerais, retirada de árvore, entre outros. Setor secundário, a indústria, e terciário, a prestação de serviços, o comércio aí. Advogados, médicos, prestadores de serviços em geral. Certo? Então é isso. E aqui, vamos colocar o Brasil. Em branco, 10 a 20% da população trabalha no quê? Na agricultura. Certo? Então, nosso país é um país aí que tem de 10, aliás... não, o Brasil não tem dado, desculpa. Mas vamos colocar outros países aqui, que nem Estados Unidos. Abaixo de 10% da população trabalha na agricultura, certo? Vamos colocar lá países pobres lá da África. A maioria da população são essas três cores. Então, 93 a 80% da população vive da agricultura. Aqui, de 80 a 70% da agricultura, pecuária e extrativismo. Então, a maior parte dos países africanos vivem do setor primário. Os países ricos vão ter lá abaixo de 10 ou de 20 a 10 aí, certo? Aqui os países desenvolvidos da Europa, Japão, Austrália, Estados Unidos, Canadá, quase a população abaixo de 10%, quase ninguém, assim vamos colocar pouca gente
vive do setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo. Já os países pobres, como eu disse, a maior parte vai viver do setor primário por não ter condições aí na cidade de ter emprego no setor secundário e terciário, então a população vai viver aí no setor primário, beleza? Então, através desses dados eu consigo identificar se o país é rico ou pobre, desenvolvido ou subdesenvolvido. E aí temos exercícios na página 37, eu vou pular essa página, que vocês vão fazer aí e a gente vai discutir na nossa live, certo? Então diz até o seguinte, finalizando ali depois do exercício: a distribuição da população economicamente ativa pelos setores produtivos é apenas um indicativo das diferenças econômicas entre os países. Foi o que eu disse, países ricos e países pobres, que está relacionada à história de cada um deles e a forma como participam da economia atual. Isso faremos agora, entender? Beleza. Aí então, nas próximas aulas, nós veremos a parte da agricultura, a parte aí do extrativismo, certo? Dos países, a parte da indústria, para mostrar quais são os países que tem maior parte da população trabalhando na agricultura, maior parte aí no setor primário, secundário e terciário aí, não só agricultura, pecuária e extrativismo fazem parte do setor primário, certo, gente? Então, bem simples. E aí a gente começa a nosso conteúdo da segunda parte da apostila falando sobre o setor primário, sobre os recursos minerais e as fontes de energia que tem aí no nosso continente, o que o nosso subsolo oferece. Por exemplo, Estados Unidos, que é um país rico, ainda por ser rico, eles ainda têm a sorte de ter ali uma quantidade boa do seu subsolo de minerais. Canadá, a mesma coisa. Nós temos vários, temos ferro, temos o minério de ferro, né, petróleo, o carvão lá no sul, não é tão bom o carvão mineral, mas nós temos, e outros vários minerais aí, certo? Que vão ajudar na nossa economia. Já os Estados Unidos, que já é rico e tem aí no seu subsolo bastante recurso, para ele é melhor ainda, certo? Que ele não depende tanto, vamos colocar, não é que não depende, né? Porque para manter a indústria, fabricação de produtos, eles precisam de matéria-prima, certo? Eles podem importar de outros países, mas isso agrega muito mais ainda o setor primário para eles lá, que é menos de 10% da população que trabalha nisso, agricultura, pecuária e extrativismo. Então a primeira parte que a gente começa aí é falando sobre a estrutura geológica, sobre os minerais que tem no nosso continente americano. Lembrando, a gente já estudou, em bacias sedimentares, nós encontramos geralmente petróleo e carvão mineral e gás natural. Então olha aqui, ó, no Brasil essas áreas podem aí ter a presença de petróleo, se eu furar lá um buraco, achar petróleo e carvão mineral. Dobramentos recentes já são as montanhas, não tem tanta presença aí de minerais, macias antigos, escudos antigos, que é lá bem antigo a formação desse solo aí, dessa estrutura geológica, que possa encontrar minerais metálicos, ferro, ouro e outros vários aí. Então nosso continente é agraciado por uma diversidade aí de recursos minerais que vão ajudar os países, aqueles países que não têm uma economia tão fortalecida, não é industrializado, não é desenvolvido, tem no seu subsolo aí esses minerais que ajudam. Exemplo, a Venezuela. A Venezuela tem muito petróleo, é um dos 8 maiores produtores de petróleo do mundo. Claro, está naquela crise lá, política, e isso afeta, né, claro, era para ser um país bem mais rico hoje, muito rico, porque tem muito petróleo, e petróleo vocês sabem que gera muita riqueza, muitas divisas, certo? Mas é isso, nós veremos aí a partir dessa nossa videoaula e das nossas lives sobre os setores da nossa economia, para definir aí os países mais ricos, menos ricos aí, observando onde tem setor primário, secundário, terciário predominando. Começamos aí com o setor primário, vendo aí o setor primário dos países do continente americano, depois secundário e terciário, certo? Então é isso, forte abraço, tudo de bom, até mais!